Bom, vamos lá, gente. Tem uma parte aqui e, Rogério, se você puder deixar de dividir a tela, tem um slide aqui que eu quero mostrar para vocês, que esse aqui já pega uma parte dessa pergunta. Deixa eu dividir aqui a tela de novo com vocês. Esse slide aqui é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Desculpa, não, é o próximo, só o seguinte. Esse aqui. Onde é que está a perda e onde é que está a preocupação? Você fala assim, poxa, o mercado de treasuries começou a ficar, entender, um pouquinho mais nervoso. Onde é que tá a preocupação que a gente tem? Quem é um detentor gigante de treasuries hoje em dia? Banco Central norte-americano, Federal Reserve, né? Qual o tamanho da perda que o Federal Reserve está, a essa altura do campeonato, absorvendo? Mais ou menos $1 trilhão. Ah, mas Arthur, poxa, BC não quebra, né? Então, assim, Banco Central não quebra. Não, gente, não estou falando isso, por favor. Mas o que o Banco Central tem que fazer para absorver essas perdas é rodar a maquininha, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que botar a maquininha de volta para imprimir. Isso aí eu acho que já responde uma das perguntas que tinha aqui. A gente vai ter que, em algum momento, isso aumenta o risco da gente botar a maquininha de imprimir papelzinho verde. Na verdade, hoje em dia é digital, nem é papelzinho verde, né? Para rodar de novo. Ou seja, eu acho que eu diria que tem uma probabilidade relativamente alta da gente parar pelo menos o aperto quantitativo por algum momento, por algum tempo, né? Porque faz pouco sentido o Fed tentar injetar liquidez no sistema bancário por um lado e retirar a liquidez no outro, ou seja, ele dá com uma mão e tira com o outro. Acho que faz pouco sentido, né? Então a gente, se você está sentado na cadeira do Jerome Powell agora, você vai falar, não, calma, vamos pelo menos parar o aperto quantitativo e vamos tentar entender qual é o tamanho desse problema, e esse problema se encontra, inclusive, nos balanços dos bancos centrais, a essa altura do campeonato. Os bancos centrais fizeram o tal do afrouxamento quantitativo, e o afrouxamento quantitativo significa que eles estão carregando books gigantes de treasuries, e, poxa, se tem perda também no balanço dos bancos centrais, e essa sim é de $1 trilhão, está aqui os dados do Federal Reserve para mostrar para a gente, né? Então, eu acho que eu não diria uma preocupação, mas essa é uma característica que a gente tem, que olha, a política monetária sim vai começar a ser impactada por isso. A decisão da próxima quarta-feira, já pegando aqui a pergunta do nosso amigo Rogério Pereira também, ele falou assim, poxa, o Fed muda de curso a essa altura do campeonato? Gente, a gente tem um problema. O Fed e o Banco Central aqui tem um problema paralelo, como o Rogério acabou de descrever, que é o seguinte, olha, se você pega o livro-texto, né, de regimes de meta de inflação, tanto aqui quanto lá fora, o que aconteceu? Você pega o livro-texto, você joga os parâmetros dentro dessa equação, no Samba aqui, nos modelos de equilíbrio geral lá fora, e ele te cospe uma taxa de juros que faz com que você venha convergir para a meta. Quais são os últimos dados lá fora? O Core PCE foi acima do que o Fed esperava e o CPI foi em linha, meio acima. Ele foi ou em linha ou acima do que o Fed esperava. Ele foi assim na trave. Então você fala assim, olha, se eu jogo esses números no meu modelo, o meu modelo fala, olha, eu mantenho a taxa de juros mais alta por mais tempo. Aí você fala, não, mas Arthur, esse seu modelo não está capturando uma contração de crédito, um choque exógeno que não está lá nas variáveis do modelo, caiu uma bigorna no meio do modelo e você tem que jogar esse choque exógeno. Aí, gente, é a arte de ser banqueiro central em vez de a ciência, né? Você tem que olhar e dizer, bom, qual o tamanho desse choque exógeno, qual o impacto desse choque exógeno na economia. Se ele tiver impacto na economia, ele vai ter impacto na inflação. Se ele tem impacto na inflação, tem que ajustar isso. O BC aqui vai estar tendo que lidar com o mesmo problema, tá? Que olha, o último comunicado do Copom foi um comunicado duro, dizendo, olha, a gente tem um problema fiscal e a inflação está seguindo de acordo com aquilo que a gente esperava, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, na verdade. Então, se você pega lá, dentro do modelo do BC, e joga as variáveis, expectativa de inflação, pega lá o foco, está subindo. Inflação corrente, não está caindo. O PIB, ele está desacelerando, mas ele não está colapsando, até porque você tem medidas fiscais que estão tentando arrestar essa queda do PIB.
Então ele olha para isso e fala assim, olha, se eu só jogasse pelo meu modelo, eu não tenho que cortar juros. Aí você fala, mas Arthur, o modelo do BC também não leva em conta uma crise de crédito, o mercado de crédito não funcionando muito bem no Brasil, você tem que jogar, dar uma martelada no modelo, dar uma canetada no modelo. Verdade, eu acho assim, é justo você, a essa altura do campeonato, incorporar fatos que não estão refletidos dentro do seu modelo. Lembra, gente, a gente cria um modelo econômico para ser uma abstração da realidade, para tentar ajudar a gente a entender a realidade. O modelo não tem todas as variáveis da realidade, senão ele seria a realidade, por isso que seria complexo demais para a gente entender. Então, quando tem alguma coisa que não está no teu modelo, você tem que começar a usar a arte de banqueiro central. E eu acho que é aí que a gente vai ter essa discussão, tanto aqui quanto lá fora, que é a arte do seu banqueiro central te diz que você deveria incorporar esses choques de crédito de alguma forma. Essa alguma forma significa que certamente o 0,50 que o Paulo falou na terça-feira da semana passada tá fora da mesa, mas tem uma discussão super interessante agora que é a seguinte, gente. Aí você fala, Arthur, então é óbvio, ele dá zero. Se ele der zero, que ele sinaliza? E o Banco Central tem que tomar cuidado com o que ele sinaliza, não é só com o que ele faz. Imagina se o Fed der zero e o mercado interpretar esse zero como, ih, caramba, o Fed está assustado. Esse zero pode ter um efeito muito pior do que o que a gente imagina, do que o Fed imagina, do que o 0,25. Um 0,25, e aí, de novo, isso é psicologia de massa, gente. Isso é por isso que é arte, não é ciência. Esse 0,25 pode significar para o mercado, olha, o Fed está de acordo com o modelo de inflação, ele quer que a inflação venha convergir para a meta, e ele está tranquilo, ele não está preocupado com nenhum risco sistêmico, né? Então, às vezes, um zero pode ser mais contracionista do que um 0,25. Eu sei o que eu estou falando soa esquisito, mas de verdade, em política monetária é assim. Porque se o zero significar que, se o mercado interpretar que ao dar zero, o Fed está assustado, ele pode promover uma contração de condições monetárias amplas maior do que o 0,25 promoveria. Então, agora a gente entra na arte, não na ciência do Banco Central. Eu acho que assim, o trabalho dos dois na próxima super quarta não é fácil. Deixa eu pegar esse gancho aí, Arthur, que você falou lá de fora, e trazer para aqui dentro, tá? Eu acho que aqui o Roberto Campos Neto também tem esse mesmo dilema. E, por outro lado, se ele também sinalizar alguma queda de juros cedo demais e de forma errada, a gente pode ter, por outro lado, a curva de juros longa empinando muito, as expectativas de inflação piorando ainda mais, e a única âncora que a gente tinha, que era âncora monetária, a gente começa a perder e o câmbio começa a também desancorar. Tá? Então, acho que o Roberto Campos também tem um pouco desse dilema. O impacto aqui é outro, pode ser percebido também como o Banco Central tendo sido cooptado, né? Assim como o Tombini foi, e aí é só ver a história recente, o que aconteceu aqui com preços dos ativos, para a gente ver, tentar antecipar o que pode acontecer também, se isso for percebido. Aqui a gente tem ainda um problema maior, né, que é a questão do seguinte, né, o Roberto Campos Neto não é eterno no cargo, e diferente do Banco Central americano, que tem uma baita credibilidade, o Banco Central aqui está sendo atacado, né, o Banco Central brasileiro está sendo muito atacado, a independência do Banco Central está sendo atacada, e o Roberto Campos não vai permanecer para sempre ali, né? E muito provavelmente o próximo que vai entrar vai ter uma visão macroeconômica um pouco diferente do Roberto Campos, mais parecida com a visão macroeconômica do presidente Lula, e a gente sabe mais ou menos o que ele tem defendido publicamente como sendo uma política econômica ou monetária mais na linha dele. Eu acho que é uma visão um pouco mais expansionista, um pouco mais frouxa. E isso também é um ambiente mais que desancora ainda mais para piorar, eu acho que o trabalho do Roberto Campos, né? Que ele tem que olhar para o longo prazo, mas no longo prazo não é ele que está ali, né? É a expectativa de um Banco Central mais frouxo. Então, assim, um trabalho bastante difícil aqui da cadeira do Roberto Campos.